Sabe aquele espaço entre o Antigo e o Novo Testamento na Bíblia? Pois é. Ali existe um período super intrigante, uma lacuna de 400 anos em que, profeticamente falando, o céu simplesmente se calou. A gente vai mergulhar fundo para entender o que aconteceu durante todo esse tempo. E essa é a grande pergunta, né? O que é que significou esse silêncio todo? Será que foi um abandono? Ou será que tinha algo muito, mas muito mais profundo acontecendo ali, sabe? Nos bastidores da história. 400 anos. Olha, tenta colocar isso em perspectiva. É um tempo gigantesco. Gerações inteiras nasceram, viveram e morreram sem ouvir uma única palavra nova de um profeta. Entender o tamanho dessa espera é fundamental para a gente sacar o impacto do que estava prestes a acontecer. Certo. Então, vamos entender direitinho que período foi esse. E olha, não foi só uma pausa, não. Pelo contrário, foi uma era de transição, sabe? Uma fase fundamental que estava ali, ó, arrumando o palco para eventos que iam literalmente mudar o mundo. Esse tempo tem um nome oficial. É o chamado período interbíblico. Basicamente, é o tempo que fica entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, e a chegada do João Batista no Novo. E o apelido dele é silêncio profético. Por quê? Porque durante todo esse tempo, a voz direta de Deus, que vinha através dos profetas, simplesmente parou. E é aqui que está o ponto central de toda essa história. Porque olha só, o fato de não ter profeta falando não quer dizer que Deus estava ausente. Muito pelo contrário. Ele estava agindo, sabe? Movendo as peças no grande tabuleiro da história. Então, beleza. O que estava acontecendo no mundo nessa época? E assim, pode tirar da cabeça a ideia de que foi um período parado, estático. Foi uma era de mudanças gigantescas, tanto na política quanto na cultura e na religião. Para ter uma ideia, o povo judeu viveu uma verdadeira montanha-russa política. Primeiro, estavam sob o domínio persa. Depois, veio a conquista grega com o famoso Alexandre o Grande. E, por fim, acabaram caindo sobre o poder avassalador do Império Romano. E cada um desses impérios deixou uma marca profunda que não ia sair mais. E claro, com toda essa instabilidade, começaram a surgir vários grupos religiosos diferentes, cada um com uma ideia. Tinha os fariseus, que eram super focados em seguir a lei à risca, os saduceus, que eram a elite ali do templo, os zelotes, que eram os mais radicais, querendo uma revolta contra Roma de qualquer jeito, e ainda os essênios, um grupo que preferiu se isolar no deserto, buscando um tipo de pureza espiritual. E no meio dessa confusão toda, acontece uma coisa assim fundamental. Um projeto cultural que mudou tudo, a Septuaginta. O que é isso? Foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E por que isso é tão importante? Porque, de repente, as escrituras ficaram acessíveis para muito mais gente fora do mundo judaico. Ok, agora é a hora de juntar as peças. Como é que todos esses eventos, que parecem até meio caóticos, né? Impérios subindo e caindo, grupos brigando, como tudo isso serviu a um propósito maior? É exatamente aqui que a gente consegue ver a mão de Deus trabalhando, mesmo no silêncio. E aqui a gente vê a genialidade do plano. Pensa comigo. A cultura grega, que parecia uma baita ameaça para a identidade judaica, acabou criando uma língua comum, o grego koiné. E foi essa língua que permitiu que o evangelho se espalhasse pelo mundo. E o Império Romano, que oprimia o povo? Bom, ele trouxe a tal da Pax Romana, uma estabilidade que, junto com as estradas que eles construíram, foi o que permitiu que os missionários viajassem para todo lado. Ou seja, o que parecia um obstáculo virou uma oportunidade. E essa frase resume tudo, né? O que hoje nos ameaça, amanhã pode ser instrumento para a missão de Deus. É uma lógica impressionante. Coisas que, na hora, parecem só ruins, só negativas, podem, na verdade, estar preparando o terreno para algo muito maior. Algo que a gente ainda nem consegue ver. E então, depois de 400 anos, o momento chegou. O silêncio foi quebrado. E não foi com um sussurro, não. Foi de forma dramática, com uma voz que gritava no deserto. E aconteceu exatamente como o último profeta Malaquias tinha dito que ia acontecer. A profecia era clara: um mensageiro viria primeiro para preparar o caminho. Esse mensageiro, João Batista. Ele apareceu com uma missão: anunciar a chegada daquele que todo mundo esperava, o Messias, Jesus Cristo. Com a chegada de Jesus, aquela espera longa, agonizante, finalmente chegou ao fim.
A esperança, que por séculos foi só uma promessa, agora tinha um nome, um rosto, um coração. A promessa se tornou alguém real que andava e falava entre as pessoas. Tá, mas e aí? O que essa história toda de tanto silêncio e tanta espera nos ensina hoje? Qual é a lição que fica pra gente, que atravessa os séculos? Acho que a grande lição é sobre duas coisas: confiança e tempo. Essa espera toda nos ensina que o tempo de Deus é perfeito e que a nossa confiança precisa estar na fidelidade dele, e não naquilo que a gente consegue entender. A fidelidade dele continua lá, mesmo quando tudo o que a gente ouve é silêncio. E isso nos leva a um paralelo muito interessante. Pensa bem, eles estavam esperando a primeira vinda do Messias. A tradição cristã de hoje vive esperando a segunda vinda do Rei. São duas grandes esperas. A lição de perseverar, de manter a fé mesmo sem ver tudo claramente, ecoa diretamente nos nossos dias. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se a história é de fato palco de Deus, como é que a gente vive o nosso ato? A história deles nos ensina a olhar para os acontecimentos do nosso mundo e até da nossa vida, não como uma série de acasos, mas como parte de uma história maior. A grande questão que fica é como nós vivemos o nosso papel com fé, especialmente naqueles momentos em que o céu parece estar em silêncio.